Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre resolução de nomes privadas no Azure. É um serviço que a Microsoft lançou recentemente chamado Azure DNS Private Resolver. O Azure DNS Private Resolver é um serviço que veio para substituir a alternativa de colocar um servidor Windows e a função de DNS instalada e apontando para o servidor de DNS público da Microsoft para ter a interoperabilidade, ou seja, serviços que rodam no Azure serem capazes de chegar até o seu serviços rodando no seu data center próprio através de um ExpressRoute, uma VPN site-to-site. E o contrário também, permitir com que a sua rede local, os seus serviços possam se conectar nos IPs privados da nuvem pública ou especialmente o serviço de plataforma, ou seja, plataforma que na sua essência provisiona IPs públicos, mas você, ao invés de conectar através de IP públicos, vocês querem consumir o serviço ainda, mas através de uma conexão fechada, restrita através de IP privados. Eu vou desenhar um pouquinho da arquitetura e vou explicar como tudo isso funciona. Bom, basicamente você vai ter aqui o seu firewall de borda, vamos colocar aqui o seu FWD de borda. Você vai ter que fechar uma VPN, vamos colocar aqui o VPN Gateway, lá com Azure. E aqui você vai ter, vamos pegar aqui como exemplo, né, o seu Domain Controller, vamos colocar aqui o Domain Controller. Vamos colocar um IP para ele aqui, vamos colocar o IP 10.0.0.10. Imagine que você tem aqui também um servidor web. E aí o web, e vamos chamar esse serviço de intranet. Vamos imaginar que esse IP seja 10.0.0.11. E esse servidor web, ele responde pelo nome. Vamos pegar a zona aqui integrada, inclusive, né? Imagine que a sua floresta do Active Directory tenha a zona chamada banin.corp. Então você vai ter esse servidor chamado intranet.banin.corp. Ou seja, qualquer usuário que estiver conectado aqui, se perguntar qual é o servidor intranet.banin.corp, o seu servidor DNS vai responder o IP 10.0.0.11. Excelente. Porém, e se um serviço do Azure perguntar quem é intranet.banin.corp? Ele vai conseguir chegar e resolver esse endereço IP aqui? Por padrão, não. A gente vai entender como isso funciona. Na prática, se você promover um domain controller adicional como máquina virtual rodando no Azure, claro que a zona banin.corp vai ser replicada também lá para o Azure. E se você configurar o seu DNS primário lá no Azure apontando para esse servidor, claro que as máquinas vão ser capazes de resolver isso também. Porém, você precisa configurar o folder do seu domain controller no Azure apontando para o Public IP DNS da Microsoft. Eu vou mostrar aqui como isso funciona. Na verdade, o Private DNS Resolver vem para substituir completamente você colocar uma máquina virtual, Windows, só para resolver nomes e manter essa interoperabilidade nesses serviços. Então, além de ter a VPN, aqui também poderia ser um ExpressRoute, eu vou colocar aqui uma VPN tradicional, VPN Site-to-Site. Aqui no Azure você tem alguns serviços, né? A VPN Gateway, ele está associado a uma subnet chamado, vamos colocar aqui uma subnet chamado Gateway Subnet. O Gateway Subnet é uma subnet especial da VNet para você provisionar o seu gateway de VPN. Você vai precisar também ter uma VPN do Private DNS Resolver. Então vamos colocar aqui, vamos colocar um nome chamado Private DNS, por exemplo. No Private DNS, aqui em cima você vai ter o que? Vamos colocar a VNet como um todo. Então aqui vai ter a sua VNet, Virtual Network. Então vamos associar uma rede aqui 172.16.0.0/16. Imagine que você criou uma rede /16 para a nuvem pública e você tem a sua rede
Vamos colocar aqui a sua rede 10.0.0.0.0/8. 10.0.0.0, isso mesmo. Você tem uma rede /8 na sua rede local e um /16 na nuvem pública. Uma vez que você configurou a subnet, você vai provisionar um serviço. Aqui, eu vou colocar até o desenho de se fosse um desenho de um roteadorzinho, tá? Até que faz muita referência, porque esse serviço ele atua como um broker, um gateway realmente, entre resolver nomes dos dois lados. Esse serviço é exatamente o que a gente chama de Azure DNS Private Resolver. O Azure Private Resolver ele tem duas regras especiais que você precisa fazer: a regra de inbound e a regra de outbound. E vou começar pela regra de outbound primeiro. Imagine que um serviço aqui, vamos pegar um exemplo de uma VM. Imagine que você tem uma máquina virtual e essa máquina virtual, Windows, ela tem a IP, vamos pegar aqui 172.16.0. Vamos colocar aqui 10. E essa máquina, ela quer acessar o endereço intranet.banin.corp. Por padrão, a VNet, o DNS da VNet, que também acho que é importante a gente lembrar, né? O DNS por padrão é o default. Né? O que é o default? O default é esse endereço IP público aqui, ó, 168. Por padrão, o Private Resolver, ou até mesmo o DNS privado, DNS default da rede virtual, utiliza esse endereço IP por trás dos panos ali. É 168.63.129.16. Aqui só um cuidado. A Microsoft não tem endereços de DNS públicos como o Google, por exemplo. O endereço 8.8.8.8 ou da Cloudflare, que é o 1.1.1.1. Esse endereço DNS ele é só disponível para serviços que rodam dentro do Azure. Então, se você for dentro do Azure, através de uma VM, fazer uma conexão na porta 53 desse IP, ele vai conectar. Agora, se você tentar dar um telnet da sua máquina aí nesse IP, na porta 53, você vai ser negado, tá? Esse serviço é um dos principais serviços, né? É o DNS dentro do backbone, que é capaz de resolver qualquer nome público para a internet e também nomes privados dentro da sua rede local rodando lá no Azure. Então, a primeira configuração que você deve fazer é uma regra de outbound. Regra de outbound, ele vai abrir um campo para você falar assim, qual zona que você gostaria de alcançar? Então você vai falar o seguinte, eu vou criar uma regra aqui de outbound e vou falar o seguinte, eu quero chegar na rede, no nome, banin.corp. Aí fala assim, legal, qual que é o servidor DNS que tem autoridade para resolver essa zona? Você vai colocar o IP. Qual o IP? Do seu domain controller. Qual que é o IP? 10.0.0.1. Por quê? Não é porque é o domain controller, é porque ele é um servidor DNS também, além de ser um domain controller. Então eu vou colocar aqui o endereço 10.0.0.10. Só essa configuração já é capaz de qualquer serviço no Azure que perguntar quem é algum nome.banin.corp, ele já vai ser capaz de resolver. Então ele vai mandar o tráfego daqui por dentro da VPN, vai bater no seu domain controller, como o seu domain controller é um DNS, é autoritário sobre a zona, ele vai resolver o IP para esse serviço. E a outra é o inbound. O inbound é exatamente o contrário. Ou seja, quando um usuário está aqui na rede local, ele quer conectar no IP privado do Azure, você pode utilizar esse modelo. Para ilustrar bem isso, vamos pegar um exemplo aqui do SQL. Vamos pegar o exemplo do SQL Azure. O SQL Azure, por padrão, quando você cria, ele é um serviço de plataforma as a service. Então, ele expõe um nome e um IP público para a internet. Então, vamos pegar um exemplo aqui que ele tem o nome chamado DB Banin SRV 1. Aí ele cria uma zona chamada database.windows.net. Então, DB
srv01.database.windows.net. Se eu coloquei esse nome para o padrão, ele vai associar a um IP público. Então, não importa se eu estiver no Azure ou na rede local, de qualquer lugar do planeta, se eu resolver esse nome, ele vai trazer um IP público. O que você pode fazer é inibir esse IP público ser acessado externamente. Na verdade, quando você desabilita, não significa que o IP público ele é removido. O acesso público a ele, o nome, ainda vai existir. O que vai ser incapaz, o que você não vai conseguir é acessar mais publicamente o serviço, mas o endereço público vai estar lá. Para você fechar uma conexão privada com o IP privado do serviço agora, você precisa primeiro habilitar o Private Link. O Private Link, vamos colocar aqui, ó, Private Link. O Private Link e o Private DNS também, tá? O Private Link e o Private DNS é uma propriedade avançada lá no SQL Database que você vai anexar esse serviço dentro da sua VNet. Na prática, ele vai criar uma interface de rede, vincular a uma subnet e vai fornecer um endereço privado. Então, imagine que o servidor SQL, como serviço rodando na nuvem, tem o IP, vamos pegar aqui, o IP 172.16.0.15. E aí está a sacada. O que eu quero fazer? Eu quero permitir com que esse usuário da minha rede local, quando for acessar o nome db/basrv.1.database.windows.net, ele vai receber o IP 172.16.0.15 e não o IP público associado a ele. Então, a regra de inbound é que vai permitir isso. Na prática, você vai ter que ir lá no seu servidor de DNS e você vai ter que configurar um conditional forwarder. O forwarder condicional. Então você vai fazer o seguinte, olha, botão direito, criar condição de resolução de nomes condicional, ele vai abrir um campo, exatamente como é o outbound da internet para baixo. E você fala assim, qual é a zona? Você vai colocar a zona database .windows.net. Ele vai perguntar qual é o IP para resolver essa zona. Quando você provisiona o Azure DNS Private Resolver e associa a subnet, ele vai receber o endereço IP dessa subnet aqui. Então vamos imaginar que ele recebeu o IP, vou colocar até de uma outra cor aqui para ficar mais claro. Vou colocar aqui vou colocar esse vermelhinho aqui. Vou colocar aqui 172.16.0.20. Então ele vai receber um endereço de DNS e aí é esse endereço IP que você vai colocar como resolver aqui. Então você vai apontar para o endereço 172.16.0.20. Ou seja, quando esse usuário perguntar quem é alguma coisa .database.windows.net vindo da sua rede local, ele vai perguntar para o seu domain controller. O seu domain controller vai ter uma condição, um conditional forwarder para essa zona, ele vai encaminhar pela VPN para esse endereço IP, ele tem autoridade para resolver isso, ele vai bater no endereço 168.163.129.16, esse servidor vai saber que ele deve reportar ou devolver para o usuário o IP privado e não o IP público. Então, na prática, o usuário vai receber o IP 172.16.0.15 e não o IP público associado a esse serviço. Aqui envolve uma complexidade, vocês já perceberam, né? Não é um processo tão simples e aqui é um cuidado, né? Se você delegou para a zona inteira, significa que para qualquer outro nome, inclusive nomes de terceiros, imagine que tem outra empresa que tem um banco de dados público, o fato de você criar o conditional forwarder para a zona e não para o serviço, qualquer serviço que tenha esse sobrenome, né, database.windows.net, vai afetar. Uma maneira de você minimizar isso é você criar o conditional forwarder para o nome do banco de dados em si, não para a zona. Então você poderia criar aqui um conditional forwarder para db/basrv1.database.windows.net ao invés de database.windows.net. Mas, em linhas gerais, o Azure DNS Private Resolver é isso. Ele é um serviço, então, como plataforma,
ele vem para ajudar a facilitar a resolução de nome em ambientes híbridos, quando você tem uma VPN site-to-site ou um ExpressRoute conectando o seu data center com o da Microsoft, e você não precisar ter uma VM Windows, pagar licenciamento, fazer a manutenção dela só para resolver nomes. É um serviço que tem um custo relativamente baixo, vocês podem precificar na calculadora do Azure, eu vou colocar o link aqui. E a configuração, ela não é tão complexa assim, apesar do desenho apresentar um pouquinho de complexidade, é uma configuração relativamente simples de ser habilitada. Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!